Criou. Não, tá não. Criou. Não sei se aconteceu. Alô, pessoal. E aí, pessoal entrando aí. Deixa eu ver aqui. Ó, maneiro. Legal. Como é que tá o som aí, galera? Me responde aí, por favor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que tá o som? O som. A qualidade do som, como é que tá? Responde aí, por favor. Como é que está a qualidade do som? Ok. Tá ok o som? Então beleza, vamos começar aí, gente. Essa loucura que tá essa pandemia aí, a gente tá recluso em casa, então os contatos são virtuais agora. E hoje a gente vai falar sobre parada. Falar sobre parada fixa e parada imóvel. Então, para quem não me conhece, meu nome é Júlio Melo. Eu sou atual diretor técnico do Centro Excursionista Rio de Janeiro, SERJ. Escalo desde final de 99 e de lá até agora o que eu tenho feito é participar ativamente das atividades do clube, né, na parte técnica e escalar em si, né? Escalar, fazer algumas palestras, é isso que eu gosto de fazer. Então vamos lá falar de parada. Pô, que bacana, já tem 23 pessoas. Então, parada é um nome assim, parada, né? O que é parada? Parada, quem não tá no meio da escala parada não entende bem, né? Aí a gente conceituando parada, no geral, é um sítio ou um lugar onde se para. E faz sentido, né? Na escalada. A escalada, teoricamente, começa no chão. E quando a gente começa a escalar e vai até a uma parada, lá a gente para exatamente, monta um sistema de segurança e puxa o nosso segundo de cordada, o nosso participante, né? O nosso companheiro de cordada ali. Então, assim, para quê? Para recomeçar a escalar. No caso específico da escalada esportiva, o cara chega na parada e desce, né? Porque as vias são curtas, normalmente de um esticão. Mas no nosso caso, toda vez que a gente chega numa parada, vai ser um recomeço da escalada. Seja ela o próprio que estava na frente da cordada continuar na frente da cordada, ou seja, um revezamento. Quem estava de segundo na cordada vai para a primeira. E quando a gente chega nessa parada, quer dizer, o primeiro de cordada chegou nessa parada, nesse lugar onde se para, a gente monta um sistema de parada, né? Um sistema, montagem da parada, é um sistema que a gente monta. O que é eu conceituei assim mais ou menos o que seria a montagem desse sistema, né, de parada. Seria a conexão eficiente de ancoragens instalada na rocha, quer dizer, uma conexão, porque as ancoragens individuais estão instaladas na rocha, seja elas fixas ou móveis, elas estão lá instaladas. Você, como escalador, é que vai ter que ter um conhecimento suficiente e o expertise para conectar de forma eficiente para que a parada atenda determinados critérios. Critérios esses que a gente vai falar agora. Quais são os critérios de uma parada? Num sistema de parada, na montagem de uma parada, e não da parada em si de estar parada. Que ela seja sólida, né? Seja sólida, que ela seja redundante, quer dizer, nessa montagem desse sistema você tem mais de uma ancoragem, né, redundância, que ela seja equilibrada, equalizada, né, que você possa dividir forças entre essas ancoragens, seja com 2, com 3, que você possa dividir forças, né, para quê? Para que uma ancoragem só não fique sobrecarregada com toda a carga que ela, porventura, tenha necessidade de receber. E o quarto quesito é sem prolongamento. O que seria o prolongamento? Você montou um sistema com 2 ou 3 peças e de repente uma dessas ancoragens falha. E quando falha, o que acontece? Se o sistema, a montagem não tiver
montada de forma adequada, para evitar esse prolongamento, o que, que vai acontecer? Né? A pessoa que está na parada ou as pessoas que estão na parada vão tomar um tranco. Né? Isso a gente tem como evitar. Isso é importante a gente evitar numa parada. Né? Uma outra coisa que vai ser assim fundamental para que uma parada tenha uma boa qualidade aqui no caso é o muro, né? Mas é a rocha que a gente instala. Né? A qualidade da rocha é super importante para que a parada atenda aquele primeiro requisito que é sólida. Né? Outra coisa, a ancoragem tem que ser de qualidade também para que atenda esse requisito de ser sólida. Né? O outro requisito, a outra coisa, para que a parada seja sólida, confiável, é que a pessoa que instalou, o escalador que instalou, ele tem que ter uma expertise disso. Se o camarada faz a instalação e faz de maneira equivocada, ou usa um material inadequado para aquele, por exemplo, aquele tipo de substrato, que aconteceu há alguns anos atrás, na Austrália, o camarada num arenito frágil, ele botou chapeletas com parabolt, que parabolt é a expansão, e ele deu um toque para parabolt, botou, e como o arenito é frágil, para a expansão do parabolt você necessita de uma rocha forte, né, que vai aguentar toda aquela pressão interna de expansão do parabolt. Simplesmente as chapeletas saíram, né? Aconteceu um acidente grave lá, eu acho que houve até morte da pessoa. Não tenho certeza, não me lembro bem, que já foi há algum tempo atrás. Mas aconteceu um acidente. Então, o expertise da pessoa que está instalando é fundamental. São duas coisas que são fundamentais: a qualidade da rocha e o expertise do escalador. E também, além disso, da qualidade da rocha e do expertise do escalador, você saber conectar de forma correta os pontos, ok? Dito isso, vamos então entrar na parte das paradas em si. A primeira que eu vou fazer a demonstração, felizmente... Eita, um mosquitinho aqui, desculpa. Felizmente, já está caindo em desuso. Acho que ninguém mais conquista dessa forma, e as vias que existem ainda, esse legado de vias que a gente tem no Rio de Janeiro e no Brasil, as pessoas estão duplicando as paradas. Então existia, antigamente, o costume das pessoas fazerem parada única. Então, parada única, você simplesmente atava um mosquetão e se clipava. Claro, rosqueava o mosquetão e se clipava. Veja bem, essa parada não atende aqueles 4 requisitos que a gente acabou de falar. Sólida, redundante, não é isso? Não atende. Por quê? Porque se falha essa aqui, você só está em uma. Os dois irão para o chão. Né? Se tiverem, sei lá, 40 metros de altura, os dois irão para o chão. Então, esse tipo de montagem está sendo, felizmente, abandonado, porque o critério, outra forma que pode se montar a parada única também é utilizando uma fita, que é até melhor, porque você vai evitar o movimento lateral aqui do mosquetão, na ancoragem. Então, com a fita, né? Mas isso é o tipo de ancoragem, de parada, de montagem de parada, que está em desuso. Júlia? Né? Oi. Chegou uma pergunta aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco mais, depois, quando acumular algumas perguntas, aí eu respondo, porque se eu ficar uma, aí a gente vai perder muito tempo. Aí de repente, quando tiver umas 5, 6, 7, e aí eu pego tudo e respondo na sequência. Tá? Então, esse tipo de parada está em desuso, felizmente, né? A próxima parada que a gente vai ver
é a parada sequencial. Por quê? A parada sequencial, ela é interessante, porque quando você faz o ideal é você fazer uma parada equalizada, mas às vezes existem situações, eu não sei por que cargas d'água, algumas pessoas que conquistam ou fazem manutenção na via, instalam as ancoragens na parada muito distante uma das outras, né? Por exemplo, essa aqui e essa, quer dizer, existe uma distância enorme, então não vai atender aos requisitos de uma equalização, porque uma equalização, ela precisa de um ângulo ideal, né, que vai formar, quando você conectar a fita entre as duas ancoragens, para que as cargas sejam repartidas. Porque se você monta uma equalização e as cargas não estão sendo repartidas, não é uma equalização, porque equal, né, igual, né, igualdade, então metade para cada um. Essa é a ideia de equalizar. Agora, se a ancoragem não está te permitindo dividir a carga, então não vale nem a pena fazer. Entendeu? Não vale a pena fazer uma parada equalizada, porque nesse equal você está perdendo, não está ganhando. Então você pode optar, né, é muito interessante essa proposta, por uma parada sequencial. Por exemplo, essa e essa aqui, ó, estão extremamente distantes. Olha, imagina se nós puséssemos aqui, fizéssemos uma instalação aqui desse tipo, ó. E aí aqui eu vou botar o mais comum, né, que as pessoas estão acostumadas, que é esse triângulo de força equalizado aqui. Tá vendo? Esse ângulo aqui está muito aberto. Não está legal. Isso não está legal. Não está... você aqui, você não está repartindo equitativamente a força, não está dividindo metade para cada um, né? Você está, se aqui tem uma carga de 500 quilos aqui nesse mosquetão, não vai estar indo 250 para cá e 250 para lá, está muito mais. Aqui deve estar indo pelo menos 300 para cá e 300 para lá, pelo menos isso. Então assim, não está boa. Então nesses casos, e às vezes existem situações que quando o ângulo aqui, o ideal desse ângulo, gente, são 20 graus. É claro que ninguém vai andar com um transferidor, né, pendurado no poderia chegar lá, botar lá 20 graus, não. Mas a gente precisa experimentar isso e olhar, pelo menos entender e conhecer o que é um ângulo de 20 graus na fita, né? A gente tem um macetezinho que a gente tem uma brincadeira, mas que funciona até bem. Então, quando o ângulo chega a 120 graus, aí que não vale a pena mesmo. Por quê? A 120 graus, se eu tiver 500 quilos pendurado aqui nesse mosquetão, eu vou estar com 500 aqui e 500 aqui. E aí não vale a pena mesmo. Esse aí é o pior dos casos. Porque se esse ângulo aqui tiver a 120 graus. Então, assim, seria inútil você fazer uma equalização, porque você não está ganhando nada. Você está trocando 6 por meia dúzia, então não vale a pena. Então, nesse caso, nós faríamos uma parada sequencial. Que, na verdade, a gente até assim, às vezes faz com uma costura, né, um backup, mas aqui uma coisa mais segura, né? Nós aqui faríamos, aqui nessa ponta, deixa eu botar a emenda para lá. Nessa ponta aqui, nós faríamos aqui o nó chamado balso pelo seio. Eu acho que todo mundo conhece esse nó, né? Balso pelo seio, que é facilzinho de fazer. Você faz uma azelha simples, né? Aí só que você não arrocha ela. Aí você vira aqui, ó, vira pra cá. Aí quem você vai puxar? Você vai puxar aqui em cima, quem é? Vai puxar a alça que veio pra cá, ó. Vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Ó, puxou. Aí fez essa alcinha aqui. Aí aqui, ó, você vai conectar aqui, ó. Rosqueou o mosquetão. Nessa alça aqui, ó,
né, as pessoas que estão na parada, ó, e essa lá fica lá, ó. Percebe? Ela não pode ficar esticadona, porque senão você está fazendo uma péssima equalização ali. Ela não é para ficar. Ela é um backup. Então, qual é o conceito de backup? O backup ele só entra em funcionamento quando o principal falha. Isso é em todas as áreas, não é só. Não estou falando com relação a eu que sou da área de TI, com relação à escalada, não. Eu que sou da área de TI. O gerador backup, o no-break backup, o servidor backup só entra quando o outro estraga. E aí evidentemente, né, que tem sistema lá para controlar que a coisa aconteça mais ou menos instantânea para você não perder as informações. Mas então, aqui, esse sistema aqui só iria entrar, né, se aqui, no caso, essa ancoragem aqui falhasse. Evidentemente que a gente não pode deixar uma folga muito grande, porque senão a gente também, imagina, falhou essa, ia dar um pêndulo, ia lá no final da montanha e voltava, né? Uma coisa assim também desagradável. Então, a gente tem que deixar o mais curtinho possível, porém, não pode ficar esticado de forma alguma. Assim não pode. Assim estaria errado, não estaria fazendo o sistema de backup, porque ele estaria em uso. Aqui está tensionado, está em uso. O backup não pode estar em uso, backup é backup. Então, aqui seria essa parada sequencial. Né? Pergunta para não perguntar. Tá, deixa eu... Tem outra aqui, ó. Tá. Então deixa eu responder a pergunta aqui. Qual a posição relativa ideal entre os grampos de uma parada? A posição ideal você quer dizer a distância, acho que é isso, né? A distância, você assim, é muito relativo também. Um cara de 2 metros vai ter um palmo enorme. E uma menina pequena, né, vai ter um palmo pequenininho. Mas seria mais ou menos uma distância de 25 a 30 centímetros. Seria razoável, né? Razoável. Eu gosto de, quando eu vou instalar a parada, estou conquistando, e vou instalar a parada, eu meço com o meu palmo. Meu palmo tem 25 centímetros. Então eu cravo lá meu palmo de parafuso a parafuso, vai dar 25 centímetros. Então eu vou e instalo a proteção, tá? Tem outra? Tem outra? Deixa eu ver. Que eu já respondo. Ó, ele perguntou aqui, nesse caso de parada sequencial em ângulo maior de 20 graus, a parada se faz em única e backup na outra parada? Isso, exatamente o que eu mostrei aqui. Você vai ficar ancorado nessa aqui e a outra ancoragem é o backup, né? Essa aqui você vai ficar, vou até repetir, porque eu acho que pode ser até a dúvida de muitos, né? Então aqui, ó, a gente vai fazer o nó balso pelo seio. Fala quando você aplica, que você falou aqui. O quê? Quando você usa assim, o porquê. Quando você usa aqui. Espera aí que eu me distraí aqui. Vai fazer o balso pelo seio aqui. E né? Rosqueou. Então, você vai ficar ancorado nessa aqui, ó. Né? Nessa aqui você vai estar ancorado. Você e o seu participante. Os dois estarão aqui. A outra solteira iria entrar aqui, com outro mosquetão aqui. Ia entrar aqui do lado, ó. Os dois iam ficar solteirados aqui, ó. E lá é o backup. Caso essa ancoragem falhe, aquela lá vai segurar vocês, né? Porque ela está em repouso. Tá vendo? Ela não está sendo usada, ela está em repouso. Essa aqui está sendo tensionada com o peso de vocês. Imagina que não tivesse um platô aqui debaixo de mim, que eu tivesse pendurado na parede, tipo isso. Estaria aqui, né? Eu e o meu participante estaríamos aqui nessa. E aqui, de forma que a gente ia ficar numa posição de forma que a gente não vai tensionar ali, senão não vai ser backup. Né? Então, eu acho que respondi. A próxima ancoragem que a gente vai ver, a próxima parada, ancoragem não, desculpa.
Próxima parada, porque a parada é você conseguir ligar as ancoragens de forma eficiente, né? Atendendo aqueles 4 critérios que a gente falou no início, que é sólida, né? Redundante, equalizada e sem prolongamento. Agora a gente vai mostrar aqui a clássica que todo mundo conhece, que é a mais fácil de aprender, que todo mundo aprende, que é utilizando, deixa eu usar essa aqui, para mais próximo. Utilizando o X mágico, né? Utilizando aqui o X mágico, você passa a fita numa outra, um anel de fita. Chegou aqui, você dá uma voltinha em qualquer um dos lados, tanto faz, tá? Pode ser nesse, tanto faz. Dá a voltinha aqui e aí passa o mosquetão base. Legal, essa parada é bastante simples, bastante rápida de ser confeccionada na parede, né? E você tem uma parada que a gente chama de um triângulo de força equalizado. Ela é multidirecional, porque ó, em qualquer ângulo que eu esteja aqui, ó, eu me clipo aqui, em qualquer ângulo que eu esteja, ela vai estar equalizada, né? Estou aqui, ó lá, eu vou para cá, ó, ela me acompanha, né? Ela me acompanha, mas ela tem um probleminha. Aqueles 4 critérios que a gente falou, qual é? É o prolongamento. Por quê? Se uma ancoragem falha, olha o que vai acontecer. Ó, eu vou tomar um tranco, né? Uma coisa muito importante nesse tipo de montagem aqui, de parada, de sistema de parada, é que você nunca deve esquecer de fazer o X mágico, porque se você não faz o X mágico e se pendura diretamente aqui, ó, se você não faz o X mágico, aí é uma temeridade, porque o que que acontece, ó, se uma ancoragem falha, você, ó, foi embora, né? Passa direto, ó. Então, se você for fazer esse tipo de sistema de parada, você nunca pode esquecer de fazer o X mágico, que é essa viradinha em uma das 2 alças. Pode ser nessa, pode ser nessa. Então, aqui você vai fazer a viradinha e o X mágico. Júlio, o professor só perguntou, mas essa daí tem um problema do tranco. Isso, exatamente, é o que eu acabei de falar. Essa, ela não atende um daqueles 4, você lembra dos 4 requisitos que falamos no início da palestra? Que é solidez, equalizado. Então, ó, suponhamos que essas ancoragens aqui, essas 2 chapas aqui estão sólidas, beleza. Minha fita é novinha, show. Meu mosquetão também, show. Os outros, então ela atende o requisito, ela está sólida, beleza, ok, fechou. Ela atende o segundo requisito. Ela tem redundância, ó, tem 1 e 2, então ela é redundante, atendeu o segundo requisito. Terceiro requisito, ela é equilibrada. Ela é equilibrada aqui, ó. Ela está equalizada, está dividindo força. O ângulo aqui, ó, é bem baixo, ó. Está próximo dos 20 graus aqui esse ângulo. Então ela é equilibrada, show, equalizada, ótimo. Agora, o 4º requisito é o prolongamento. Ela não atende, porque, olha só, se eu soltar essa ancoragem aqui, ó, olha o tranco, aqui, ó, vai dar o tranco, né? A ancoragem estava lá, estava aqui, aí soltou essa ancoragem, aí deu esse tranco. Então ela não atende o 4º critério, que é o prolongamento. Ela tem prolongamento. Isso aqui, na parada fixa, é um problema também, mas não tão problema quanto numa parada móvel, que a gente vai falar em seguida, né? Porque a parada móvel, esse tranco pode deslocar uma peça, e aí complica a situação.
Porque pode deslocar uma peça e inclusive, dependendo da situação, né, pode até desmontar a parada toda. Seria o pior dos casos. Estudo do pior dos casos, né? Estudo do pior caso. Tem aqui mais duas. Diga. Uma parada deve ficar mais alta que a outra? Então, eu opto... A pergunta ali é, uma parada deve ficar... Uma parada não, uma ancoragem deve ficar mais alta que a outra. Eu gosto desse modelo. Tem gente que gosta de botar perfeitamente paralelo, né? Assim, alinhada ali. Tá, ali do lado. Eu não gosto. Por quê? Porque com isso aqui, eu consigo, sem afastar muito, atender a distância mínima que deva ter uma ancoragem e manter o ângulo baixo, entendeu? Porque talvez se eu botasse, deslocasse lá para cá, eu iria aumentar esse ângulo. Pouco, tá? Aumentaria pouco se eu cumprisse essa mesma distância aqui. Mas se eu trouxesse ele para cá, eu estaria aumentando o ângulo. Então assim, em desnível, eu consigo atender a distância mínima entre as ancoragens por conta de uma série de fatores, que é a questão quando você instala uma ancoragem na pedra, se ela for de expansão ou se for por compressão, você gera um cone de arrancamento, né? Então, esse cone de arrancamento tem que atender o mínimo ali de 30 centímetros de distância, 25 a 30 centímetros, para que não ocorra isso. Então, com essa disposição das ancoragens, eu consigo atender o quesito da distância e, ao mesmo tempo, diminuir bastante esse ângulo aqui. Okay? Eu estou falando aqui que quando está as duas proteções muito próximas, você pode usar uma fita menor para diminuir o trampo. Sim, mas se for muito próxima, né? E aí com a fita menor, você vai tender a abrir mais o ângulo, né? Quando você usa uma fita menor, que se eu diminuir, cada vez que eu diminuo, eu tendo a abrir mais o ângulo, e não é interessante isso. O que a gente pode fazer para mitigar isso é o que a gente vai ver agora, né? Como é que a gente faz para mitigar essa situação? Pediram para você falar sobre o comprimento do surfista, Eu vou falar no final. A gente pode mitigar isso. Existia esse tipo de ancoragem, e aí os caras vieram com uma proposta interessante, que eles chamaram de equalete. Como é que é isso? Júlio, outra coisa que para não perder o... Quando colocamos uma ancoragem mais alta que a outra, temos a vantagem de reduzir o ângulo da parada. Isso. Mas isso não prejudica o esforço criado no rapel? Não, de forma nenhuma, não vai afetar em nada. Até porque uma ancoragem dessa, que atenda à norma EN 959 e a UIAA 123, cada ancoragem individualmente ela suporta 2.500 quilos. Né? Então, um rapel, você não estaria sacrificando em nada essa ancoragem. Em nada. Né? Você não estaria nem chegando à metade do que a água dá. Menos que você fizesse, para você chegar talvez à metade, você tinha que fazer um rapel muito Rambo, né? Vim pulando, né? Mas você não ia conseguir. Então, assim, para um rapel, a ancoragem que atende à norma N959 e o IA 123 e tiver colocada num substrato de boa qualidade, numa rocha de boa qualidade, o rapel é troco, não vai afetar praticamente em nada isso, tá? Então, vamos mostrar aqui como é que a gente vai mitigar esse quarto requisito que esse sistema aqui de parada não atende. Então a gente faz isso aqui, ó. Os caras apelidaram isso de equalete. Sempre rosqueando, nunca esquecer de rosquear o mosquetão. Aqui, agora aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo X mágico aqui, ó. Vou fazer o X mágico.
e vou botar o mosquetão. Pronto. Agora, vamos ver se ele atende de novo aqueles 4 critérios. Sólida, né? Tá sólida porque essa ancoragem aqui atende às normas da N959 e ao IA 123, então sólida, redundante, equalizada, aqui ó, como é que é equalizada, ó? Equalizada, né? Tá dividindo carga, o ângulo tá pequeno, o ângulo aqui ó, continua bem pequeno esse ângulo, e agora, se eu soltar essa ancoragem aqui, vamos ver se eu soltar, o prolongamento é muito pequeno, olha só, fiquei paradinho aqui, se fosse uma ancoragem imóvel, uma parada imóvel, não ia sofrer quase impacto algum. Olha só, foi muito pequeno, aqui é muito pequeno o prolongamento. Aqui, ó, tô aqui, soltei, tô lá, né, soltei, ó, teve nada, o outro eu fui lá fora quase, esse aqui nada. Então, esse sistema aqui é chamado de equalete. Você pode usar fazendo o X mágico, usando apenas um mosquetão de rosca, ou pode utilizar 2 mosquetões, um em cada um. Perguntaram aqui, no caso da equalete, você deixaria o mosquetão no X como mestre para todos os participantes? Então, você pode fazer assim, ó. A equalete tem 2 opções. Ou você usa um mosquetão em cada fita, em cada alça, mas se ancora nos 2, ou você usa o X mágico, você vai usar as duas fitas. Você faz aqui o X mágico e tá usando as 2 fitas. E aí você vai ter toda essa questão aqui, ó, né? E pronto, e você vai estar equalizado, vai estar atendendo todos os requisitos, aqueles 4 requisitos básicos: sólida, redundante, equalizada e sem prolongamento. Então, esse aqui, entre aspas, é o melhor dos mundos, né? Ele é muito mais eficiente do que o triângulo de força equalizado. Agora, aí, a partir daqui da equalete, os caras fizeram uma evolução da equalete e chamaram e apelidaram de quad. E aí, comprovadamente, o quad... Ah, gente, deixa eu avisar uma coisa. O Instagram vai me derrubar quando der 1 hora de live. Então, assim, ninguém vai embora, tá? Vai cair e eu vou entrar de novo, tá legal? Só um avisozinho, que o Instagram, 1 hora, ele derruba. Para as pessoas não ficarem ocupando muito tempo, né? Então, quando der 1 hora vai cair, a gente volta de novo. Então, o que é o quad? O quad vai ser a evolução da equalete. Ao invés de você usar uma fita, você vai usar 2 fitas do mesmo comprimento, né? 2 fitas. Essas fitas são idênticas, mas o comprimento uma um pouquinho maior do que a outra, não é pouca coisa, mas está tranquilo. Aí o que você vai fazer? Vai dar um nó de um lado, da mesma forma que você fez com a equalete. Vai dar um nó de um lado, vai dar um nó do outro lado. Falou que o quad é ótimo para dar segurança para o segundo. Para tudo. O quad é ótimo para tudo. O quad é o que há de melhor. Rosquear sempre, nunca esquecer de rosquear um mosquetão. Então, o quad tem uma série de vantagens. Aqui o quad. Aí eu tenho 2 alças de 2 fitas aqui, tá vendo? Eu tenho aqui 4 fitas, 4 alças. Então, 2 para um escalador e 2 para o outro escalador. O interessante aqui do quad
é que, por exemplo, nas outras montagens que nós fizemos, em todas elas, se um escalador vai para um lado, né, se desloca para um lado, o outro tem que ir junto. Tem que ir junto por quê? Porque está atrelado lá o mosquetão de parada aqui. E também lá na sequencial não estava atrelado ao mosquetão, mas estava atrelado aquela alçazinha. E aí se um vai para um lado, o outro tem que ir junto. Aqui no quad não, ó. Aqui, ó. Esse aqui vai para lá e não interfere com esse aqui. Se eu tô aqui, ó, esse está aqui, eu vou para lá, esse aqui fica aqui, ó. Isso é uma grande vantagem. Você fica bem organizado na parada. Então, o quad, ele assim, eu estava lendo um artigo que é extremamente seguro. É assim, acho que eles falaram que é o melhor dos mundos da questão da parada. O quad é uma montagem de parada extremamente segura e eficiente. Então, o quad ele atende os 4 quesitos: sólida, esqueci. Sólida, equalizada, redundante, esqueci, hein? Sólida, redundante, equalizada e não tem prolongamento, porque da mesma forma que a equalete, ó, se eu soltar aqui, ó, o prolongamento é muito pequeno. E eu regulo aqui o prolongamento que eu quero ter. É claro que não existe mundo perfeito, né, gente? Se eu diminuir aqui, eu posso ficar regulando aqui, ó. Posso regular aqui para diminuir o meu prolongamento ao máximo. Mas também eu perco também essa, né, essa questãozinha aqui de poder andar para lá e para cá. Vai diminuir. Se eu diminuir bastante isso aqui, ó. Júlio, tem 2 perguntas. O quad é recomendado desfazer após o uso e depois, para fazer um cordelete, quantos metros e qual espessura? Então, boa pergunta essa com relação ao quad, como montar um quad. Eu vou mostrar aqui, eu particularmente uso com cordelete. O diâmetro mínimo para o quad é de 7 milímetros, não pode ser abaixo de 7 milímetros. Então, para você montar um quad, tem aquele packzinho que vende na... Eu ia fazer um jabá aqui da loja, não vou fazer. Eu acho que a medida dele, eu acho que são 4 ou 5 metros, se eu não me engano. Acho que são 5 metros de cordelete de 7 milímetros, porque já vem quando você compra na loja o cordelete, o conjuntinho de cordelete de 7 milímetros, ele já vem na medida certa. É só você emendar com um pescador duplo. Você tem que emendar com um pescador duplo e aí você faz o quad com o cordelete. O quad você não deixa montado. Toda vez que você, após o uso, você desmonta, tá? Você desmonta esses nós. O pescador você pode ou não desmontar. Muito trabalhoso você montar e desmontar, mas os outros você desmonta. O pescador, eu não costumo desmontar o meu pescador. Qual é a vantagem do cordelete em relação à fita? Qual é a vantagem que eu pessoalmente acho? A fita é excelente, tão segura ou mais que... tão segura, não digo mais, mas tão segura quanto o cordelete. Mas a fita é muito cara, né? A fita é uma peça cara. O cordelete sendo uma peça barata, você pode estar sempre renovando, né? Num prazo de tempo menor do que a fita, porque às vezes a pessoa fica com a fita há muito tempo. E aí, o cordelete, como é uma peça barata, né? Um material barato, você pode estar sempre renovando o seu cordelete. Eu, particularmente, hoje em dia, eu tenho adotado o quad direto nas paradas fixas, principalmente. O quad direto eu tenho usado, porque ele me traz uma grande vantagem, que é o seguinte: eu não preciso mais de mosquetão de parada. Eu não tenho mais necessidade de mosquetão de parada. Esse aqui é o cordelete que eu uso no meu dia a dia da escalada. Eu tenho 2 conjuntos desses, um vermelho e um azul. E aí eu vou dobrar aqui. Júlio, tem outra pergunta. Tá, deixa eu só terminar essa explicação, depois eu respondo. Eu dobro ele assim, eu trago o nó bem pra cá, ó, pro finalzinho aqui, eu trago o nó, aí faço uma alcinha aqui. Aí vem aqui, ó, igualo, né, os dois. Aí dou o nozinho aqui, desse lado. Não aperto.
porque eu vou regular ele, né? Porque eu não sei como é que vai encaixar certinho ali. E aí, pronto, tá aqui. Né? Aí veio aqui. Mosqueei. Vou usar um mosquetão. Cadê um mosquetão igual? Vem aqui. Ah, detalhe, olha só. Eu já ia me enganar aqui, ó. O lado do nó, aqui, da emenda do cordelete, sempre bota mais alto, tá? Porque se ficar na parte mais baixa, dificulta você ajustar os nós, tá? Então, deixa eu falar aqui, que eu tô falando de costas pra vocês, desculpa aí. Aqui, ó, eu vou ajustar o nó para ficar certinho. E aqui eu vou descer ele um pouquinho. Tá? Aqui eu vou subir mais esse aqui um pouquinho. Pronto. Aí eu tenho o meu quad aqui. O que eu estava falando é o seguinte, é que o nó da emenda do cordelete deve ficar sempre no prolongamento maior, para você botar ele lá para cima, para ele não atrapalhar aqui a sua confecção, tá? Dessas duas alças aqui para você se ancorar. Então eu estou ancorado numa alça, a pessoa vai se ancorar na outra alça aqui, ó. Né? Nessa outra alça. E a gente está meio que independente. O ângulo aqui, ó, super tranquilo. Eu vou falar aqui dos ângulos, né? Comprimento, se lembra do Spock do Jornal nas Estrelas? Então, o comprimento do Spock, não força muito não. O comprimento do Spock, aqui mais ou menos, ó, o que eu estou mostrando aqui tem 20 graus. Esses dois dedos aqui do meio afastado tem 20 graus aqui. Comprimento do Spock, olha lá, tá meio casadão ali, ó. Comprimento do metalheiro, vai chegar próximo dos 60 graus. Aí assim, ó, exclamação zona grande, atenção, atenção. Comprimento do surfista, o IE, furada total, que aqui, ó, 120 graus, esquece. Então nunca o comprimento do surfista. Sempre o comprimento do Dr. Spock, né? Ou do metalheiro, mas fica alerta, porque o ângulo está bem próximo, ali na casa dos 60, talvez 70 graus. Então, o ideal aqui, ó, o comprimento do Dr. Spock, aí você mede aqui, ó, e tá lá, né, com os 20 graus bonitinho, que é onde você consegue repartir equitativamente. Fica tanto a metade para lá e a metade para cá. Vai ficar, se aqui, por exemplo, tiver uma carga de 100 quilos, vai ficar 50 aqui, 50 aqui. Se tiver uma de 500 quilos, aqui vai ficar 250 aqui, 250 aqui. Ok, galera? Então, o quad, para você montar essa parada com duas ancoragens, é muito prático, muito rápido. Não é, porque quando eu tô, eu particularmente, eu monto na hora que eu chego na parada. Mas tem gente que já na base já deixa montadinho assim, meio frouxo aqui, ganha tempo. Só quando chega na parada já bota e só ajusta assim a distância e pum. É super rápido. Você acostumar a usar, eu recomendo muitíssimo que vocês passem a usar o quad, porque o quad é uma ancoragem versátil, segura e barata. Né? Se você fizer com cordelete, atenção, se for fazer com cordelete, no mínimo 7 milímetros, tá? Não pode ser abaixo de 7 milímetros. Então, tinham feito a pergunta dos comprimentos, eu já mostrei, posso falar depois de novo. Bom, a outra parada, a outra montagem de parada que a gente vai ver, é uma clássica que se usa muito nos Estados Unidos. Mas a gente não usa muito aqui, até assim, acho que eu nunca vi ninguém usar no dia a dia essa parada aqui, mas é assim, extremamente eficiente para a realidade deles lá, que lá a escalada assim é muita coisa imóvel, né? Nos Estados Unidos tem muita fenda, muita fenda, muita fenda. Então as escaladas são imóveis. E essa parada que eles usam é muito eficiente para a questão do móvel, é muito eficiente. Então, aqui, ó. oi.
tanto o quad quanto a equalete são triângulos de força equalizados e semi-bloqueados? Sim, sim, exatamente. Exatamente. O quad, ele tem uma característica um pouco diferente. Aquilo que eu mostrei, que as duas pessoas que estão ancoradas têm liberdade de ir para um lado e para o outro, e o quad, ele é muito mais redundante, né? Ele tem quatro alças. Então, assim, é uma montagem de parada extremamente segura e versátil, né? Então, eu boto muita fé no gosto muito de utilizar o quad. Júlio, estão perguntando muito quanto é a espessura e quantos metros do cordelete e qual é que você usa? Então, eu uso de 7 milímetros, cordelete de 7 milímetros. É um packzinho que vende na Decathlon, falando jabá aqui para Decathlon, alô Decathlon aí. Na Decathlon já é a medida certa. É um packzinho de 7 milímetros, já é a medida certa. Não precisa se preocupar, só faz o nó de pescador duplo, viu, gente? Pescador duplo. Perguntaram, esse cordelete também desmonta? Então, é opcional. Se você quiser desmontar, você desmonta. Eu não desmonto o pescador duplo, tá? Eu só desmonto o restante do quad, mas não desmonto o pescador duplo. Se você quiser desmontar, pode ficar tranquilo e desmonta. Eu não desmonto. Desmonto só os demais nós do quad, tá? Enkel, essa referência do IAA que você citou, acha no site do IAA? Sim, são as normas, o IAA 123, que trata de ancoragens. Aí se você for lá, tem todas as especificações da ancoragem lá, tá? O material que é para ser usado, quando é feita a ancoragem, qual o tamanho do furo que ela tem que caber 2 mosquetões lá, um mosquetão e uma corda, aí explica tudo direitinho. Aí você vai no site da IAA, procura no Google, o IAA 123, o cara já vai te mostrar um monte lá. Bota lá, imagens, aí vão aparecer lá um monte lá, beleza? Então vamos ver essa outra montagem aqui. Vai dar uma hora? Depois vai cair aqui. Essa é uma montagem extremamente boa, segura também, mas ela é equalizada também, só que ela é monodirecional, gente, aqui, ó. Opa. Ó. Rosquei o mosquetão, nunca pode esquecer de rosquear o mosquetão, hein, gente? Rosquear o mosquetão, nunca. Então, o que acontece? Essa é uma montagem de parada equalizada, tá vendo que a gente... Ó lá, o ângulo tá legal, ó. Aqui, ó. Um ângulozinho aqui, tá vendo? Só que ela é monodirecional, ela é equalizada, porém monodirecional. Então, vamos ver se ela atende aqueles 4 requisitos. Ela é sólida, ela é redundante, ela é equalizada, reparte carga e ela não tem prolongamento aqui, ó. Se eu soltar isso aqui, ó, tô aqui, não tem prolongamento algum. Então ela atende os 4 requisitos. Esse tipo de montagem é muito usado em escalada imóvel, porque ela é muito rápida de ser feita, muito prática, rápida e muito eficiente. Então, agora, evidentemente, se eu vier para esse lado aqui, ó, o que aconteceu? Esse aqui ficou frouxo, esse aqui está tensionado. Então ela é monodirecional. As outras que eu acabei de mostrar, todas, fora, claro, caramba, fugiu o nome agora. A sequencial, né, que não é equalizada, elas são multidirecionais. Todas aquelas outras que eu mostrei, o X mágico, o equalete e o quad. Essa aqui não. Eu preciso ficar numa posição estratégica aqui para eu aproveitar aqui, ó. Tá vendo? Agora as duas estão tensionadas, ó. Então eu estou aproveitando a equalização porque eu estou aqui, ó, na direção certinha, né, da parada. Se eu for para cá um pouco, ó, vai afrouxar essa. Eu tenho que ficar num ponto, mas ela é equalizada. E esse sistema aqui, para escalada imóvel, é muito eficiente. Tá? E porque
você perde pouco tempo, faz uma parada equalizada, sólida, segura, com distribuição de cargas, e é muito eficiente e muito rápido de ser montado, tá? Então, uma coisa que eu queria conversar com vocês também é com relação a esse material aqui, ó, essa fita. Nós temos essa fita que é nylon e essa fita que é o Dyneema, né, esse material Dyneema. Esse material Dyneema é extremamente resistente, né? Até mais resistente do que o nylon. Porém, né, o Dyneema, eu estava conversando com um amigo meu, Sérgio, que é engenheiro químico, ele me falando que é uma variação do polietileno, que eles descobriram. Ele me falou um nome específico que eu esqueci agora, é o polietileno alguma coisa. E aí dá a Dyneema. Só que a Dyneema ela tem um pequeno probleminha. O ponto de fusão dela é mais baixo do que o nylon. Então, ela na verdade, a DMM fez uns testes com a Dyneema, aquela fábrica inglesa, né, de material descarado, DMM, e aí verificou o seguinte, que a Dyneema se comportava melhor no frio do que na temperatura normal, mais quente, né? No gelo, na neve, né? Se comportava melhor. Por quê? Porque quando você faz um nó na Dyneema, uma determinada ancoragem, se esse nó aqui receber uma carga, uma tensão forte, tende a ter um aquecimento interno aqui, e esse aquecimento prejudica a resistência da Dyneema. Prejudica mais do que prejudicaria o nylon. O nylon ele tem um ponto de fusão um pouco mais alto do que a Dyneema. Então, por isso que ela se comporta melhor em ambiente de neve e gelo, porque não vai afetar tanto, entendeu? Então, assim, só a gente ter... É claro que todas as minhas costuras são de Dyneema. Eu amo Dyneema, porque é muito leve, muito prático. Agora, a gente tem que ter... porque a gente tem que fazer as coisas, mas a gente tem que ter a consciência do que está fazendo. O pior dos casos é assim, você está fazendo uma coisa e você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Para você está um mundo maravilhoso. Agora, você dá um nó numa Dyneema, é você entender isso, que você está enfraquecendo um pouco mais do que você estaria enfraquecendo uma fita de nylon, caso você desse o mesmo nó, entendeu? É só para você ter essa compreensão. Inclusive eu incentivo a vocês procurarem no Google esse teste que foi feito pela DMM, para entender mais sobre o assunto. É importante a gente ler, gente. A gente tem muita informação hoje, tem muito livro, até a internet tem muita porcaria, mas também se a gente garimpar bem, a gente vai encontrar muita coisa boa. Então, esses vídeos, tem 2 vídeos que os caras fazem vários testes, aí planilha, uma coisa toda. O trabalho é muito bem elaborado, então vale a pena muito vocês pesquisarem, porque o ato de pesquisar é importante, vocês pesquisarem no site lá da DMM, e procure direto no Google, teste da DMM, melhor escrever em inglês, né? E aí vocês vão achar, é bem interessante mesmo, né? De novo agora, por favor, façam bastante perguntas, que eu terminei a parte de parada fixa. Eu vou falar de móvel. Então, essa última que você fez foi qual? A menina está perguntando aqui. Então, Denise, como se chama esse tipo de parada? Então, é uma parada equalizada bloqueada. Totalmente bloqueada. Entendeu? É uma parada equalizada bloqueada monodirecional. É tudo isso que eu falei. É uma parada equalizada bloqueada monodirecional. É isso. E Gabi está perguntando aqui, tem como fazer parada para 3 pontos de móveis? É o que você vai entrar? Eu vou entrar, até mais, né? Você vai fazer parada, você pode usar. Você tem um mínimo de peça para usar, mas não tem um máximo. É claro que, assim, se você gastar todas as peças que você tem numa parada, você não vai escalar, né? Então, assim, tem que equilibrar. Gente, daqui a 5 minutos vai cair. Então, eu vou ficar falando aqui, enrolando aqui os 5 minutos, eu vou falar
outras coisas, perguntem para a gente ficar e vai cair, eu entro na parte móvel. Para a gente não interromper, eu estou falando de móvel, e aí cai e a gente tem que voltar. Vamos ficar enrolando aqui esses 5 minutos para cair e aí a gente volta e já entra no móvel. Então eu vou falar de novo. Pergunta se alguém tem alguma... Por favor, façam as perguntas. Vamos aproveitar esses 5 minutos aí, vamos mandar ver nas perguntas. Você vai entrar no móvel. Que eu vou entrar agora na parte móvel. Então, vamos cair dentro das perguntas agora. Vamos lá, gente. Então, mais uma vez vou repetir. Os ângulos das paradas, o melhor dos mundos é o comprimento do Dr. Spock. Né? Alternativamente, temos o comprimento do metalheiro, que aí está próximo lá dos 60 graus, talvez até mais um pouquinho. Alerta, uma exclamação enorme nisso aí, tá? E depois tem o comprimento, o IE do surfista, esse aí esquece, esse aí não. Antes de terminar a parada fixa, eu esqueci de mostrar uma coisa importante a beça mostrar para vocês. Isso aqui é muito importante. Nunca façam isso. Nunca façam isso. Esse aqui. É importante mostrar para que vocês, se um dia vocês verem isso na parada, até avisa, dá o toque à pessoa. Isso aqui é o triângulo da morte americano. Você nunca faça isso. Porque aqui você está com efeito polia nos 2 mosquetões. Você está sobrecarregando por demais tanto a fita quanto a ancoragem. Então, não use isso. Isso aqui é o triângulo da morte americano. Não use isso. Tá? Esse tipo de montagem, se você vê alguém usando esse tipo de montagem, você vai com jeitinho, né, com toda a sua diplomacia e orienta a pessoa. Fala que não, faz aqui, ó, puxa aqui, ó, dá um xizinho mágico aqui, ó, e bota o mosquetãozinho aqui, vai ficar muito melhor, né? Convence o cara numa boa, assim, na diplomacia. Ó, como é que ficou mais bonitinho até, ó, ficou mais bonitinho. Mas nunca, de forma alguma, façam isso. De forma alguma, monte uma parada, um sistema de parada dessa forma. Nunca façam isso, nunca. Ok, gente? Júlio, então, a parada imóvel, o ideal seria usar fita de nylon para usar em parada móvel em vez de Dyneema? Sim e não. Depende. Depende. Tudo depende, né? Por quê? Eu acho que todos escutaram essa pergunta aí que a Patrícia fez. Então, por quê? Depende da sua proposta. É muito complexo assim, eu estabelecer assim, isso você não vai usar, esse material você vai usar. Por quê? Depende da equipe que está indo escalar, sacou? Da dupla. Depende se a proposta dos caras é minimalista, escalar rápido, em velocidade. E aí, assim, você vai estar assumindo o seu risco, entendeu? Então, na escalada, gente, é muito importante isso. É você fazer a avaliação dos seus riscos. Que risco você quer correr na sua escalada? Entendeu? Então, você precisa avaliar sempre isso. Qual tipo de risco que eu quero escorrer e que eu quero correr na minha escalada, né? Então, assim, você escolher o tipo de material que tu vai usar, você tem que saber das consequências que podem acontecer de você tomar essa ou aquela decisão. No caso de você dar um nó, uma fita de Dyneema, você sabe que você vai estar reduzindo um pouco, mas em compensação ela é mais leve. Se sua escalada já exigiu muito material e você tem uma escalada muito longa, talvez valha a pena você fazer uma montagem que corra esse risco, mas você pode mitigar de alguma outra forma, entendeu? Então, são situações que você tem que avaliar quando você vai fazer o planejamento da sua escalada. Porque a escalada não parece não, mas exige um planejamento, né? Às vezes porque, não tanto, às vezes vai fazer uma escalada ali no Cantagalo, né? Não tem tanto planejamento ali, numa viazinha simples ali. Mas se você for fazer uma via um pouco mais complexa, às vezes você exige um planejamento com uma antecedência muito grande. Outra pergunta, por favor? Eu tive que deslogar e sair, perdi as perguntas, mas vamos lá. Tem falando se um mosquetão, se na falta de um mosquetão de rosca, se você pode colocar um mosquetão sem rosca ou fazer um armazém. Então, gente, olha só, na parada, você aqui, por exemplo, vamos fazer ali de novo. Você pode... Eu perdi as perguntas. Que ela, sem querer, deslogou e logou, perdeu as perguntas. Você pode aqui, por exemplo, usar um mosquetão sem rosca. Opa, esse aqui é muito pequenininho.
Eu acho que caiu, né? Não, caiu não. Tá ainda aqui. Não, tá, o pessoal não caiu não. 51 pessoas. Você pode usar mosquetão sem rosca, mas